Oferecer o nosso culto de louvor e adoração. Quantos estão gratos por essa quinta-feira? Pode dizer amém aí? Amém. Quero trazer o carinho, a saudação dos nossos pastores, pastor Jackson e pastora Kemi, e os demais pastores que estão acompanhando essa grande caravana, que estão lá em Israel, tendo essa experiência maravilhosa, e eles estão lá orando por nós também, e eles vão voltar compartilhando aquilo que Deus está fazendo entre eles, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. E no próximo ano, no começo do ano, nós queremos estar juntos. Tem alguém que quer ir para Israel também, sim ou não? Vai ser um tempo de muita bênção para todos nós. Se esforce, temos tempo ainda. Até lá Deus pode abrir porta documentacional, se você recebe, diz amém. Deus pode abrir portas financeiras, se você recebe, diz amém. Então só vai depender de você dizer, sim, eu quero ir. O restante, o milagre não depende de nós. O milagre está nas mãos do Senhor, amém? Queridos, eu quero perguntar se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Por gentileza, você pode se manifestar? Se puder voltar as luzes, para nós podermos enxergar, por favor, um pouquinho mais das pessoas que estão entre nós. Aqui nós temos um jovem nos visitando, lá atrás nós temos um jovem também nos visitando. Olha aí quanta gente bonita que estão conosco nos visitando. Vamos melhorar esse aplauso aí, gente, para eles voltarem mais vezes, né? Essa é a casa do Pai, e aqui você tem liberdade para adorar ao teu Deus, tá bom? Fique bem à vontade, nós estamos na casa do nosso Pai. E agora apresentar com carta de recomendação, e a família gostaria que fosse de mudança, né? Mas por hora é representação, né? Recomendação, melhor dizendo. Então, vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Eclesiástico de Maringá, Paraná, os pais da Eli, né? Eles estão muito felizes de poder receber os seus pais. Ele é o evangelista Aparecido da Silva e a esposa Vicentina Comini, tá certo? Da Silva. Estejam em pé, por gentileza. Nós, igreja, queremos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida de vocês. Receba o carinho da igreja. O presbítero Leandro está feliz com o sogro e a sogra em casa, né? Agora o vovô vai poder dar um cheiro na neta e ter esse tempo. Poucos filhos têm o privilégio de receber os pais aqui, não é? Então é tão bom, nós somos gratos a Deus. Fique bem à vontade. E que Londres seja tão acolhedor para o Senhor, para vocês, quanto tem sido para nós. Tá bom? Deus abençoe. Queridos, tem alguns avisos importantes, relevantes, eu gostaria de passar para vocês. Esse final de semana nós vamos estar recebendo um homem de Deus, pastor Jânio, que Deus tem usado ao redor do mundo, na área de curas e milagres. Então eu quero te encorajar para que você traga as pessoas que estão precisando de um milagre. Eu estava conversando com o Marcão hoje, falei, Marcão, pelo menos 2 milagres nós vamos ter esse final de semana aqui, que é o meu e o dele. Tem mais alguém aqui que está buscando um milagre, sim ou não? Olha aí, então nós não estamos sozinhos, Marcão. Deus vai fazer coisas poderosas esse final de semana entre nós. E Deus colocou no coração do pastor Jacques para esticar um pouco mais. Então vai ser domingo, nos 3 horários, e ele ainda vai ministrar no norte. Então vai ser 4 cultos no dia. Então no domingo serão esses 4 cultos, que você é nosso convidado para estar aqui, na Igreja Hispana também, e também no norte. E nós vamos voltarmos aqui na segunda-feira à noite. E também na terça-feira, nós não vamos ter PG na próxima semana, mas nós vamos ter um culto de curas e milagres aqui, todos são nossos convidados. Convide alguém, traga alguém com você, vai ser muito poderoso e nós estamos contando com vocês, tá bom? Eu acredito que os demais avisos depois a gente pode fazer. Vamos já entrar para a meditação da palavra do Senhor. Meu coração está borbulhando com aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu sei que aonde tiver um coração aberto, esta palavra também vai penetrar, vai gerar frutos poderosos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu quero ler com vocês hoje o livro de Jeremias. O profeta Jeremias é um homem que tem muita propriedade no que fala e no que ensina. Observe, Jeremias, um profeta que no início do seu chamado, ele precisou vencer
uma timidez natural. Porque quando o Senhor o chamou, ele dizendo: Senhor, eu sou menino, eu não posso fazer isso, é muito grande para mim esse chamado, esse propósito. Mas ele venceu e ele conseguiu se tornar em Deus um grande profeta. Ele se tornou um gigante no reino de Deus. E por mais de 40 anos, Jeremias profetizou. E ele teve um longo e árduo ministério, uma missão muito difícil para a sua época. Mas tudo porque ele aceitou o chamado, aceitou o desafio, e o Senhor foi com a vida de Jeremias. Porém, entretanto, nós vemos que esse homem, um homem de fé, um homem de caráter, e ele confiava no caráter de Deus. Jeremias, um tipo de Cristo, um homem que no seu tempo viveu adversidades, um sofredor solitário, desprezado, criticado pela família, pelos religiosos da época, tanto em Jerusalém quanto na Babilônia. Ele não foi recebido como alguém que vinha para brilhar na sua cidade ou na sua vizinhança. Mas como Cristo, ele entendeu que ser perseguido, ser difamado, nada podia roubar o chamado e o propósito de Deus para a vida dele. Jeremias, um profeta que no seu livro e na sua vida merece o nosso apreço. Então, nós precisamos entender que o livro de Jeremias e esse texto que está em apreciação, que eu quero ler com vocês, no capítulo 18, no versículo 1 ao versículo 6, se você trouxe a sua Bíblia, seu iPad, seu telefone, ou se vai acompanhar no telão, não sei, mas você pode ficar bem à vontade. Nesse texto vai estar narrando algo inusitado, porque geralmente um profeta, ele é chamado para levar uma palavra. O profeta, ele é direcionado por Deus para levar algo, para falar algo, para declarar algo. Mas esse texto nos mostra algo que foi diferente disso, porque Deus pediu para ele ir para ouvir. Repita após mim: Deus o levou. Dá para melhorar, gente? Deus o levou para ouvir uma mensagem. Deus queria ter um tete-a-tete com ele, para que ele pudesse ter algo poderoso para trazer para a nação de Israel e para nós hoje, em pleno 2023, nós estarmos nos alimentando da palavra do Senhor. Então isso é um pouco, uma epígrafe da história desse homem que decidiu fazer a diferença no seu tempo. Então nós vamos ler Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. A Bíblia diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Repita após mim: outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de hoje poder estar ministrando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesse culto de hoje. Obrigado pelo Teu agir, pelo Teu mover. Obrigado porque a Tua presença é real nessa casa. Por isso, Pai, eu venho te pedir que, da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração, que essa palavra também alcance guarida em cada coração aqui presente. Que nós possamos aceitar o Teu mover, o Teu agir, o Teu trabalhar nas nossas vidas. Porque nós somos propriedade Sua, Senhor. E aqui o Senhor tem toda a liberdade de falar com a Sua igreja, de mudar quadros, de reverter situações e circunstâncias. Porque aonde o Senhor está, algo novo acontece. Pai, por isso nós oramos crendo no poder do Teu agir, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Nessa noite nós vamos falar sobre o tema
a casa do oleiro. Compartilharmos essa experiência que o profeta Jeremias teve e que trouxe uma direção para a nação de Israel, entendendo que no livre-arbítrio do ser humano, Deus pode falar, e se depender do Senhor, o que Ele fala, acontece. Mas dentro do livre-arbítrio, tem pessoas que aceitam e outros rejeitam. Mas oxalá hoje, todos nós que aqui estamos, possamos aceitar a palavra e praticar a palavra, então algo poderoso vai acontecer nas nossas vidas. Jeremias estava vivendo aqui, nesse texto, nesse tempo, um momento muito difícil do seu ministério. A nação de Judá havia se afastado do Senhor, havia dado as costas para Deus. Essa nação que outrora conhecia o favor de Deus, o caminhar com Deus, grandes experiências que eles já tiveram até então, mas eles estavam nesse tempo se tornando apóstata, se afastando dos propósitos, dos princípios de Deus, das instruções. Eles estavam seguindo falsos profetas, adorando outros deuses, em vez do verdadeiro Deus em quem eles conheciam. Jeremias foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento, dando à nação de Israel uma oportunidade, uma possibilidade. Porque é bom entendermos que no reino de Deus, nunca a palavra do fim é a última, sempre tem uma possibilidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para reverter quadros. Deus é especialista em reverter quadros, em mudar situações caóticas, tanto para a nação de Israel, quanto para as nossas vidas, para as nossas famílias. Nós precisamos entender que no reino de Deus sempre tem uma possibilidade. Sempre há uma esperança. Enquanto tem vida, tem esperança. Então, independente do que você tem vivido ou passado, entenda, o melhor de Deus ainda está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Jeremias entende que a nação estava vivendo um momento muito distante do propósito de Deus. E era necessário que ele pudesse trazer uma direção de Deus. Por isso que eu disse para vocês no início que era inusitado o que Deus estava fazendo com Jeremias. Em vez de dar uma palavra para ele dizer, em vez de dar um texto para ele, falou: você não vai receber o texto pronto, você vai descer. Desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir o que eu preciso que você ouça, para você transmitir à nação de Israel. Descer não é algo corriqueiro, ninguém gosta de descer, não é? A gente quer subir, quer avançar, quer conquistar, mas tem tempo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, no propósito eterno de Deus, que é necessário que nós desçamos. Descer é um gesto de humildade, e nós vemos isso, que Jeremias ele não se opõe, ele não questiona Deus. Deus diz: desce, se é para descer eu preciso ir para o vale. Então ele desce porque ele sabia que quem estava direcionando ele sabia do presente, do futuro. Então ele não tinha dúvida de que descer no momento era a melhor opção. Eu vim aqui nesta noite para pregar talvez para alguém que está acostumado a subir, a conquistar, a avançar, mas que hoje você recebe uma palavra do Senhor dizendo: desça. Desça dos seus preconceitos, desça daquilo que você já tem como verdade, como regra de fé. Talvez você diga: mas pastor, eu já sou cristão há 20, 30 anos. Mas entenda, há momentos na nossa vida que o Senhor quer nos levar a um tempo de humilhação, nos quebrantar, nos humilhar na presença do Senhor. Mas eu vim aqui para te encorajar: na casa do oleiro, quem desce recebe algo que é transformador. Você não vai descer para voltar pior do que você desceu. Não. Você vai descer para receber algo poderoso. E quando você voltar, você volta com uma palavra, com uma direção e com uma instrução. Primeiro princípio que eu entendo dentro desse texto, que está em apreciação para esta noite: nosso oleiro é o Senhor. Você pode repetir após mim? Nosso oleiro. Bate no peito assim: nosso oleiro é o Senhor. Jeremias foi lá para poder verificar, observar
o trabalho de um profissional, de um homem, que estava fazendo a sua obra com barro, com argila. E o Senhor estava ensinando, não apenas Jeremias, mas toda a nação de Israel, de que é possível ser moldado pelo Senhor. Talvez você diga, mas pastor, eu já ouço isso há muitos anos, mas eu vim aqui para te dizer, essa palavra vai saltar dos papéis para alcançar o teu coração, e a mudança que você precisa chegou hoje na sua vida, no nome de Jesus. O versículo 3, a Bíblia nos diz que ele viu o oleiro trabalhando, e o oleiro estava fazendo a sua obra com o barro, moldando, trabalhando. Observe, o nosso oleiro, que é o Senhor, ele tem todo o poder. Tem alguém encorajado aqui? O nosso Deus tem todo o poder. O poder do nosso Senhor não é limitado. Observe que o oleiro, por mais profissional que ele fosse, ele tinha as suas limitações. Mas o nosso oleiro, que é o nosso Senhor, ele não tem limitação. Então ele vai trabalhar em nós hoje. Ele vai nos moldar para qual é a sua vontade, qual é o seu propósito. Nosso Deus não erra etapas, ciclos, tempo. Nosso Deus está superior a todo o nosso tempo. Então eu vim aqui para te encorajar dizendo, o Senhor quer trabalhar na sua vida hoje. Duas grandes verdades que nós vemos na vida do nosso oleiro, do nosso Senhor. Primeiro, duas grandes verdades incontestáveis. Ele tem muita autoridade. Repita após mim, autoridade. E também, em segundo lugar, ele tem uma irresistível habilidade de formar. Observe, Deus não tem dificuldade nenhuma nesse quesito autoridade. Ele é a nossa autoridade, vocês concordam? Digam glória a Deus. E ele tem as suas habilidades em formar. Vocês já leram no livro dos princípios, Gênesis, que fala que a terra era sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz também que o Espírito pousava sobre as águas. Então Deus deu forma ao que estava vazio. Eu vim aqui para te encorajar, o Senhor quer dar forma em áreas da sua vida que você também se sente vazio. Autoridade e habilidade de formar. O Senhor quer reconstruir coisas em você. O Senhor quer trabalhar em áreas que talvez você diga, nem para psicólogo, nem para psiquiatra eu abro isso. Mas eu vim aqui para te encorajar. O Senhor, o Todo-Poderoso, o nosso oleiro, Ele quer trabalhar nas suas áreas mais privadas. Sabe aquele porão da existência que você não deixa ninguém saber, ninguém mexer? É lá que o oleiro quer entrar hoje e trabalhar nessa, para poder moldar e deixar isso com uma cara nova, um jeito novo de poder você conquistar o que o Senhor tem para você. Nossas vidas não estão nas mãos de uma força invisível. Não, é muito mais que isso. O nosso Deus, o nosso oleiro, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai presente e Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que está interessado em trabalhar em nós. Deus não é apenas o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Ele tem uma preocupação pessoal comigo e com você. Entenda, você não chegou ao mundo, não caiu de paraquedas, não foi porque não foi projetado pelos pais, que não tenha sido projetado por Deus. Deus conhece a tua identidade. Ele é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele zela de você, Ele tem um propósito eterno para você como filho. Alguém tem essa identidade de filho aqui? Pode dizer glória a Deus. Olha o que a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra de Suas mãos. O nosso Deus é o oleiro que tem propósito. O oleiro, ele projeta tudo o que vai fazer. Ele não senta na sua área de trabalho dizendo, eu vou fazer aqui o que der, saiu, aqui tá bom. Não. Ele projeta. Observe que mesmo uma cadeira, algo que é tão corriqueiro que você está usando ela hoje, alguém planejou essa cadeira, alguém desenhou essa cadeira,
para saber quantos quilos poderiam estar usando essa cadeira, quanto tempo, dá garantia, tem um projeto. Então, o seu Deus, da mesma forma, Ele não senta de qualquer forma para dizer, não, esse daí pode sair de qualquer jeito. Não pode, não. Tem propósito de Deus para as nossas vidas. Deus está interessado em que nós possamos nos realizar como seres humanos que somos, como filhos que somos. Nós pertencemos a um reino todo poderoso. Assim como o oleiro tem um plano para um pedaço de barro, Deus tem um plano poderoso para a sua vida. Coloque as mãos sobre a pessoa que está do seu lado e seja profeta para ele e para ela. Diga, Deus tem planos para você. Pergunta para ele, você crê assim? Deus tem planos. Muitas vezes, quando nós estamos vendo um profissional trabalhar, e muitas vezes o artesão está trabalhando, fazendo uma tela, e no começo e até no meio da obra a gente não entende nada. A gente não consegue ver o que pode sair de bom daquilo ali. Mas aquele profissional que se dedicou, ele sabe como vai ser o fim. Na mente dele aquilo está pronto. Eu vim aqui para te dizer, na mente de Deus você também já está pronto. Quando a Bíblia diz que na cruz nós fomos justificados, nós não seremos justificados no futuro, nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então é assim que Cristo nos vê, é assim que o Pai te vê. Ele não te vê informe, Ele te vê pronto. Então você precisa se valorizar em Deus, porque o Senhor tem seus planos para revelar a sua vida. Deus, Ele vê as coisas ao contrário do que o homem. Deus primeiro vê o fim, para depois o começo. A sua vida toda já está projetada por Deus. Depois que Deus projeta tudo que Ele tem para você, Ele volta, pega pela sua mão e diz, agora você pode trilhar, porque o caminho está pronto. Ninguém pega Deus de surpresa. Eu e você podemos ser surpreendidos com as circunstâncias da vida, mas Deus não é pego de surpresa. Você precisa confiar que Deus já projetou tudo o que Ele tem para você e está guardado em você. Você precisa mergulhar no coração e arrancar tudo que Deus já plantou em você. Tem alguém que pode dar glória a Deus aí? É por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 1:6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nós estamos sendo trabalhados por Deus, moldados por Deus, para alcançarmos o propósito na sua plenitude. Nós precisamos crer que as mãos de Deus é toda poderosa. Esse é o nosso oleiro. E o Senhor quer nos moldar para podermos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito e entendermos por que estamos aqui. Deus não só tem um plano para nós, mas Ele tem o poder de nos fazer realizar o plano que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Então você diga, pastor, o senhor está muito animado hoje, muito entusiasmado, eu não consigo ver na minha vida isso, mas eu vim aqui para te encorajar, dizer o Espírito Santo, e a presença dele está forte na casa. O Espírito Santo, ele vai te conduzir para que você possa conquistar o plano que o Senhor tem para a sua vida. Ele não cuida apenas das coisas à nossa volta, das circunstâncias, mas Ele cuida de você. E hoje eu vim aqui para te dizer, Ele cuida de você. E hoje Ele quer ter uma experiência nova com você. Ele te prepara documento para você viver. Ele prepara um emprego para você poder cuidar da sua casa. Mas mais do que isso, Ele quer ter relacionamento com você. Você não precisa dizer apenas o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, mas você pode dizer o meu Deus. Ter intimidade com o teu Deus, com o teu Pai provedor. Em Romanos 9:21 a Bíblia diz: não tem o oleiro poder sobre o barro para dar da mesma massa fazer o vaso para honra e outro para desonra? O oleiro faz do barro, da massa, o que ele quiser. Ele projeta aonde que esse vaso vai estar depois de ser modelado.
Mas é importante entendermos que o nosso Deus, que é o nosso oleiro, Ele tem paciência. Diga para a pessoa que está do seu lado: o nosso Deus tem paciência. O oleiro trabalha pacientemente no barro, moldando com ternura a sua obra. Ele não chega atropelando as coisas, ele chega moldando, e isso usa tempo. Eu não sei quanto tempo o oleiro precisa para trabalhar num barro, transformar aquele barro numa argila, para que possa produzir dele um vaso. E existem vasos pequenos, grandes, vários tipos de vasos. Agora, observe, da mesma forma Deus estava falando para Jeremias: assim como esse oleiro trabalha com o barro, eu também trabalho com vocês. A mesma paciência que esse oleiro estava tendo, moldando o barro, para fazer dele um vaso, o Senhor estava dizendo: eu também tenho esse tempo para vocês. Eu não sei quanto tempo você tem se doado a Deus para Ele trabalhar em você, se permitir ser moldado pelo Senhor. Mas eu vim aqui para te encorajar: insista, dê tempo ao Senhor, porque Ele vai te fazer um vaso para a honra. Leva tempo para fazer um produto de qualidade. Para fazer qualquer coisa, faz rápido. Mas Deus não está interessado em fazer qualquer coisa na minha vida e na sua vida. Ele quer gastar tempo para que seja um produto de qualidade nas suas mãos. Nós temos exemplos bíblicos para isso. Uma lista de homens que Deus trabalhou, não por um dia, por um ano. Por muito tempo Deus trabalhou. Entre eles podemos falar de Abraão. Quanto Deus precisou moldar Abraão. Só naquela promessa de dar a ele um filho, demorou 25 anos. Ele estava sendo moldado pelo Senhor. Foi uma grande espera. Talvez muitos de nós não suportaria esperar 25 anos. Talvez a gente ia ficar chateado com Deus, dizendo: mas precisa demorar tanto, Senhor, não dá para acelerar. Acelera o processo. Mas o Senhor não erra. O Senhor é bom, Ele é perfeito, e Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Abraão. Abraão errou nesse percurso de 25 anos. Ele quis pegar atalhos também, mas nem por isso Deus jogou fora aquele homem. E ele foi um homem que agradou o coração do Senhor a ponto de se tornar amigo de Deus. Então, enquanto você está sendo moldado, você tem o privilégio de se tornar amigo de Deus. Observe, enquanto o oleiro está trabalhando, ele não trabalha à distância, ele trabalha por perto. Diga: Deus está trabalhando pertinho de você. Você está nas mãos do oleiro. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está nas mãos do oleiro. Ele não trabalha à distância, ele trabalha para perto. Então, enquanto você está sendo moldado, usufrua, desfrute da boa companhia do teu Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. José também teve essa experiência com o Senhor. Ele foi moldado também por muitos anos, pelo menos 13 anos, foi moldado. Em toda a sua história ele foi trabalhado por Deus, porque Deus tinha um plano para a vida dele, mas ele aceitou. Davi, outro homem que foi moldado pelo Senhor, aceitou esse tempo de relacionamento de perto, nas mãos do oleiro. E quanto o oleiro está trabalhando, ele vai tirando as impurezas que estão em nós. Nós todos estamos em construção. Não tem ninguém pronto, todos nós estamos em construção. E durante esse trabalhar do oleiro, ele vai tirando de nós tudo aquilo que impede de sermos um vaso de honra. Há tantos outros homens de Deus que nos inspiram na palavra, dizendo: se deu certo para eles, vai dar certo para mim também. Porque o Pai é o mesmo, o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, a palavra é a mesma. Então, se você é um portador de uma promessa, se mantenha firme no propósito do Senhor, porque quem prometeu não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tem alguém aqui portador de uma promessa de Deus? Vale a pena passar por esse aperto que você está passando, mas mantenha-se firme, porque o nosso Deus é todo poderoso. Eu estou há 14 anos sendo moldado pelo Senhor sobre a cadeira de rodas. Permissão de Deus, direção de Deus. Mas tem uma palavra que um dia vai ter fim, e que eu vou sair dessa cadeira, e que eu vou voltar a andar e a correr como sempre fiz a vida toda. E eu fico pedindo: Senhor, me dá da sua graça.
Já se passaram 14 anos, Senhor, mas eu continuo crendo. E essa palavra é tão viva no meu coração, porque eu sei que pode chegar a qualquer momento. Enquanto estou na cadeira, Deus está me lapidando. Mas eu sei que Ele não está me lapidando por raiva, por ira, contra a minha pessoa. Não. É com muito amor Ele está cuidando de mim. Eu não sei o que tem te levado a sofrer. Eu não sei quais são as circunstâncias que têm sido pedras na tua vida. Mas eu vim aqui para te encorajar. O teu Deus, estando perto de você, você tem o bem maior. O dom da vida é o maior dom que o ser humano pudesse herdar. O restante são adendos do Pai, são mimos do Pai. Mas o dom da vida é a maior preciosidade que nós podemos carregar. Tem alguém vivo aqui nessa casa hoje, sim ou não? O oleiro está na casa. E Ele não está olhando por cima, mas Ele está olhando para você. Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua identidade, Ele sabe o teu DNA, Ele sabe tudo que você tem e o que você é. E Ele está interessado em moldar você nesta noite. Segundo princípio, nós somos o barro. Você pode repetir após mim? Nós somos o barro. O versículo 6, a Bíblia diz: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como eu disse, nós devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos concede. Estar nas mãos do oleiro é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Nas mãos do oleiro nós podemos ser quebrados. Nas mãos do oleiro nós podemos ser lapidados. Não podemos ser quebrados longe das mãos do oleiro, porque senão quem vai nos reconstruir? Quem vai fazer de nós um novo vaso? Então nas mãos do oleiro nós precisamos entender que é uma oportunidade. Observe, eu e você, a nossa composição é a matéria-prima, que é o pó. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é pó. É forte essa palavra, né? Você é pó. Nós fomos criados do pó. A Bíblia diz em Salmo 103, o versículo 14: porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, fomos criados do pó. Gênesis 2:7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Agora, quando nós entendemos que ser pó nas mãos do oleiro pode ser uma coisa maravilhosa, enriquecedora, porque Ele sabe o que faz com a gente. A argila e o pó misturado com água não tem grande valor em si. Observe, nenhum país, nenhuma nação, não tem rei que briga com os outros reinos por causa do barro, por causa do pó, porque em si não tem valor. A maior qualidade da argila é o que ela pode render, é o que pode ser feito dela. Então, entenda, o valor não está em nós, mas o valor está no Espírito Santo que habita em nós, no propósito eterno de Deus que habita em nós. Você é propriedade exclusiva de Deus, você é a habitação do Senhor. O Senhor poderia habitar em qualquer templo, de ouro, de prata, do que fosse, mas Ele decidiu habitar aí no seu coração. Você é a habitação do Senhor, você é a casa de Deus. Nós precisamos valorizar a presença da água. Em todas as etapas do trabalho com o barro, é imprescindível que se use água, porque o barro sem água não pode ser trabalhado. Ele precisa ser molhado para que possa dar plasticidade, para poder ser trabalhado. Observe, a nossa vida como servo deve estar direcionada todo o tempo pelo nosso amigo Espírito Santo. A Bíblia nos diz em João 7,38, nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Então, não tem como o vaso estar seco, não pode.
não vai conseguir ser trabalhado, ser moldado. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Agora esse rio de água viva habita em você, está dentro de você. Então o tempo todo o Espírito Santo está nos molhando, moldando, porque dentro de nós tem rio de água viva. Quantos podem celebrar ao Senhor por isso? E à medida que cede nas mãos do oleiro, pode se tornar algo de grande valor. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você aceitar o agir do Espírito Santo, você será muito valioso no reino de Deus. Aleluia. Agora, se o barro não ceder, se o barro não aceitar ser molhado pelo Espírito Santo, aceitar esse rio da palavra de Deus dentro do seu coração, ele vai ficar quebrado, enrijecido pelos problemas, pelas circunstâncias da vida. Mas quando nós aceitamos ser trabalhados pelo Senhor, essa água vai estar sempre sendo jorrada dentro das nossas vidas. O plano de Deus para nós pode ser arruinado pela nossa desobediência. Diga: o plano de Deus pode ser arruinado pela nossa própria desobediência. Nós precisamos entender que toda nação, toda cidade, todo país, toda igreja, toda família, todo homem, toda mulher precisa entrar pelo caminho da obediência. Vocês leram comigo que Jeremias não questionou a Deus no chamado e no propósito, mas ele aceitou descer para poder ter aquela intimidade com o Senhor, para poder ouvir a voz do Senhor. À nossa volta sempre vão ter ruídos, tanto barulho, tantas propostas, tantas coisas para nos afastar do propósito eterno de Deus. Mas se nós descermos na casa do oleiro e ouvirmos o que o Senhor tem para nós, nós seremos pessoas flexíveis, moldáveis, trabalháveis. Nós não vamos correr risco de, pela nossa desobediência, ser afastado do plano e do propósito de Deus. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com o Senhor, não experiência dos outros. É maravilhoso poder ouvir experiências dos outros, mas ter a nossa própria experiência. Eu, pela graça de Deus, nasci num lar cristão, e eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, os meus pais convidou os irmãos da igreja num domingo à tarde para tomar um café lá em casa. E quando nós estávamos em volta da mesa orando, naquele café da tarde, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. A minha vida começou ali tão cedo, tendo aquela experiência tão gloriosa com o Senhor. Entenda, não tem tempo para o Espírito Santo vir habitar em você. Pode ser hoje que o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. Como você tem dado abertura ao Espírito Santo, é Ele que quer ter experiências com você, para você poder sair dessas portas afora dizendo: eu tive uma experiência, eu não perdi meu tempo nesse dia, nessa noite, eu recebi algo poderoso da parte do Senhor. Ter a sua própria experiência. Em qual área da sua vida que você quer ter uma experiência com o Senhor? No teu ministério, no teu PG, no teu chamado, no teu propósito, na tua vida secular ou família? Deus está interessado em ter uma experiência com você. Terceiro princípio que eu entendo como uma verdade para nós: o poder da repetição. Repita após mim: o poder da repetição. No versículo 2 a Bíblia diz: vi trabalhando com a roda. E quando nós estamos falando de roda, nós falamos de rotina, falamos de repetição. O oleiro estava trabalhando com a roda e girando com os pés aquela roda rapidamente, moldando. E quando estava moldando, observe, a moldagem é feita de dentro para fora. A moldagem não começa do lado de fora. A moldagem do Senhor começa dentro de nós. Por isso que nesta noite o Senhor, Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer alcançar o seu coração, para que você possa permitir esse oleiro trabalhar em sua vida. Aí você pode dizer: mas pastor, na minha vida está tudo igual, todo mês, toda semana, todo dia, está tudo igual, uma rotina, tudo igual. Não. O Senhor, Ele quer transformar algo na sua vida. Essa girada da roda, das circunstâncias à sua volta, é para te lapidar, é para te moldar, é para te melhorar em algo.
O Senhor não quer perder o tempo rodando a sua vida todos os dias. Não, não. O Senhor quer se revelar de uma forma poderosa. Ele quer moldar você num vaso para poder alcançar o propósito eterno que Ele tem para você. Nós costumamos dizer que biblicamente um ciclo são 7 anos. Quantos ciclos já se passaram na sua vida? Quantas rotinas, quantas viradas. Mas sempre Deus vai ter um novo ciclo para você. Tem pessoas que quebram ciclos. Começam até empolgados. Não, esse ciclo vai ser poderoso. Eu vou cumprir tudo que o Senhor tem para a minha vida. Mas no meio do caminho ele desiste. Ele não quer aquela rotina. Ele não quer aquela mesmice de sempre. Entenda. Da forma de pensar ser uma mesmice. Mas no plano original de Deus, nada é igual. Tudo é diferente. Porque aonde o Senhor está, as coisas são obrigadas a serem mudadas. O oleiro é todo poderoso. Entenda, 3 fatores na formação da argila são: primeiro, a velocidade da roda. Isso daí são as nossas circunstâncias. E o oleiro lá no seu trabalho, é ele que controla a pressão aplicada pelas mãos do oleiro. Isso não depende do barro, isso depende do oleiro. Porque é o oleiro que está nos moldando. Ele sabe a pressão que eu preciso. Ele sabe como nós precisamos para ser moldado. Agora, o terceiro, o importante de tudo, é o rendimento do barro. O barro precisa aceitar ser moldável, ser flexível, porque o resultado vai ser poderoso. Deus não vai perder tempo com você. Você está na roda, você está girando, mas entenda que a cada virada pode ser algo novo. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é a cada mês, a cada ano, é a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovou hoje sobre a sua vida. Se você entende isso, pode dizer glória a Deus aí. As nossas vidas são como a roda do oleiro. Poder da rotina, a roda gira. E nós precisamos entender que quando vira, algo novo vai surgir nas nossas vidas. Para a formação do vaso, é necessário ser amassado, ser trabalhado. Isso, como eu disse, é de dentro para fora. Então aceita o trabalhar do Senhor. Nós somos um vaso e nós estamos ainda em construção, mas o Senhor já sabe aonde Ele vai nos colocar. Por que Ele está nos moldando? Aonde que Ele quer nos colocar para que no reino nós possamos ser úteis para o Senhor. Nós precisamos estar tudo igual. Por isso que Ele gira, por isso que Ele molda. Nós precisamos conhecer as multiformes graça e sabedoria de Deus. Talvez você conheça um lado de Deus como Pai, e você sente a presença do Pai. Talvez você tenha Deus como seu provedor, e Ele tem sido o teu provedor. Mas hoje o Senhor quer se manifestar de uma forma poderosa na tua vida, como o seu oleiro, como alguém que conhece, que sabe como moldar você. Precisamos entender que as nossas vidas não são controladas pela sorte, pelo acaso. Não, não, não. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Ele organiza as circunstâncias e são elas que vão nos moldando a cada dia. Nós precisamos entender que, como diz a palavra do Senhor em Romanos 8:26, sobre as circunstâncias das nossas vidas, ou pensar que Deus foi injusto conosco, mas um dia percebemos a verdade de Romanos 8:28. Sabe, a palavra do Senhor traz sempre instrução para a gente. Não podemos ler a palavra assim, de qualquer forma, não. A palavra tem resposta. Diga para quem está do seu lado: a palavra tem resposta para você. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Então, Deus está trabalhando, como a palavra do Senhor está nos falando. Mas o Senhor está trabalhando ao meu favor. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está trabalhando ao seu favor. O mais importante sobre uma roda é que Ele trabalha no centro. Se uma roda estiver no centro, está tudo certo. Tem um centro, não é nas laterais, é no centro. Nós precisamos entender que para alcançarmos o favor de Deus, a bênção do Senhor, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus.
no centro do propósito eterno de Deus. E qual é o centro de Deus para a minha vida? É Jesus. Jesus é o protótipo, Jesus é o vaso perfeito, Ele é o nosso modelo. Se nós seguirmos os exemplos de Jesus, nós também estaremos no centro do propósito eterno de Deus. Pessoas que andaram no centro da vontade de Deus, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Quando você anda no centro do propósito de Deus, Deus não te joga para fora, Deus traz para perto de si. Tem alguém aqui que está feliz por estar no centro do propósito de Deus? Nossa principal preocupação deve ser as nossas vidas, e estar no centro do propósito de Deus. Mateus 6:33, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Experiências com Deus, buscar o que vem de Deus em primeiro lugar. Depois, a nossa volta, o Senhor é que supre, o Senhor é que cuida, o Senhor é que acrescenta, o Senhor é que cuida de nós. Eu vim aqui para te encorajar, para que você entenda que estar no centro da vontade de Deus é a melhor opção que você tem, porque quando você está no centro, você agrada o teu Deus e o teu Pai. 2 Timóteo 2:20 e 21, a Bíblia diz: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, uso para o Senhor e preparado para toda boa obra. Essa é a opção que Deus está nos propondo hoje. Essa é a proposta de Deus. O que você decide fazer? É buscar primeiro o reino de Deus? É estar no centro do propósito eterno de Deus? E ser separado para ser um vaso de honra na casa do Senhor? Há muito o que fazer no reino de Deus. E a Bíblia mesmo diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Então, nós estamos em avanço, em crescimento, em expansão, e nós cremos que os obreiros, os missionários, os pastores, homens e mulheres de Deus que o Senhor quer usar no seu reino, estão aqui nessa noite. Se você pode, celebre ao Senhor por isso. Quero pedir que a igreja esteja em pé, por gentileza. Pedir que o louvor suba ao altar. Precisamos vencer as barreiras. Precisamos tirar de nós, ou permitir que Deus tire de nós as pedras, as fagulhas, os ressentimentos, as ofensas que querem estar colados em nós. Se nós somos um barro, essas coisas podem nos atacar. Somos falíveis e mortais. Porém, o nosso oleiro, o Todo-Poderoso, Ele quer arrancar de nós tudo aquilo que nos atrapalha. Talvez você nessa noite está se sentindo como um vaso quebrado, que ainda no propósito eterno de Deus você ainda não se encontrou, ainda não conseguiu ser o protótipo, ou melhor dizendo, a figura, o discípulo desse protótipo que é Jesus. Talvez você ainda não conseguiu buscar primeiro o reino de Deus, você ainda está lutando contra as circunstâncias dessa vida. Mas hoje o oleiro está na casa e ele quer trabalhar com você de perto. Hoje Ele quer ter uma intimidade, um relacionamento com você. Não pense que o oleiro está lá embaixo, lá no vale, longe de você. Não, 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 não. O Senhor hoje pede para você descer à casa do oleiro. Na casa do oleiro nós entendemos que é a casa do amor. Porque se fosse na casa do carrasco, quando aquele vaso quebrou, ele jogaria fora dizendo: esse barro, essa argila está perdida, comprometida, não tem mais o que fazer. Mas o oleiro bondoso, ele pegou de novo aquele vaso, com paciência, e não fez o mesmo vaso, mas ele fez daquele barro um novo vaso. O Senhor quer moldar você nesta noite. O Senhor quer trabalhar em você nesta noite. Você nasceu para dar certo. Você não nasceu para ser frustração da família, dos amigos. Deus não te criou para você se trancar dentro das ofensas, da mágoa, do pecado, do que te afasta do propósito de Deus.
Ele hoje está à sua disposição para colocar para longe as circunstâncias e ter um tempo de relacionamento com você. Enquanto você vai falando com Deus, louvor, cante uma canção. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Essa noite é sua. Esse tempo é seu. Não há coincidência no reino de Deus, há cristocidência. Deus preparou esse tempo para você. O oleiro que te ama, o oleiro que te conhece, o oleiro que sabe de onde você saiu e aonde você está. Como barro, como pó da terra, nós estávamos lá no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos tirou de lá e tem nos colocado assentado entre príncipes. Tem alguém aqui que pode adorar ao Senhor? Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Adore, igreja. Adore. O oleiro está na casa. O oleiro que tem propósito para a sua vida está na casa. Deixa Ele moldando você aí, vai. Abre o coração. Ativa o sobrenatural. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Oh, Yahweh. Cante, igreja. Esta noite Deus quer juntar os cacos. Se porventura na sua vida cristã, na sua vida espiritual, você sente que foi quebrado, que as circunstâncias te oprimiram, te afastaram de onde você gostaria de estar, eu vim aqui para te dizer que Deus quer te restaurar nessa noite. Deus quer transformar você numa outra pessoa, alcançar algo que Ele tem para a sua vida, algo grande, poderoso. Mas só vive o propósito quem aceita o processo, o moldar, o trabalhar. A água, o nosso amigo Espírito Santo está aqui hoje para poder te deixar flexível, moldável, trabalhável. Então eu quero perguntar: quantos querem ter esse encontro poderoso com o oleiro? Saia do seu lugar. Ao som dessa canção, você pode vir ao altar para ter uma intimidade com o teu Deus, para conquistar algo maior que Deus tem para a sua vida,
para ser um anunciador de boas novas. Vamos, venha para frente. Os pastores, as pastoras querem orar por você, abençoar a sua vida. Não aceite viver da mesmice que você já viveu até hoje. Algo novo de Deus está sendo derramado sobre a casa. Aceite o mover do oleiro. Ele é especialista em juntar os cacos, em refazer um vaso novo, um vaso para ser cheio da sua unção, cheio de azeite precioso. Nós não estamos falando de um vaso para desonra, mas nós estamos falando de um vaso para ser honrado pelo Senhor. Vasos de honra, colocados em lugares aonde glorificam o nome do Senhor. Levante as mãos para cá, igreja. Levante as mãos para cá ao som dessa canção. Tem mais alguém aqui ainda? Nós não vamos orar até que você chegue aqui. O Espírito Santo me testifica que ainda há pessoas que não podem perder a oportunidade. Estar nas mãos do oleiro é privilégio. Não se afaste das mãos do oleiro. Permita Ele moldar você. Permita Ele trabalhar em você. Permita Ele tirar as fagulhas, as pedras, aquilo que te afasta dele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Sozinho você não consegue. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu vou juntar os teus pedaços, te adoramos, Deus. Novo, te encher. Obrigado, Senhor, por ser o nosso oleiro. Obrigado por nos moldar, Senhor. Tributamos honras e glórias ao teu nome. Um vaso novo, vou te ungir, vou te refazer. Eu vou juntar os teus. Te adoramos, Deus. Te fazer um vaso novo. Te adoramos, Deus. Eis os teus filhos na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sendo girados pelo Senhor, sendo moldados de dentro para fora. Obrigado, Senhor, porque tu tens o molde pronto. Obrigado porque o Senhor já nos enxerga prontos. Obrigado pela vida dos vasos que aqui estão, vasos que decidem ser de honra na tua casa. Usa-os com poder, com autoridade, para vencer as circunstâncias, vencer as barreiras, vencerem as dificuldades, para glorificar o teu nome acima de tudo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te engrandecemos, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, no nome de Jesus. Fazer um vaso novo, te encher e te usar, vou te refazer. Vou juntar os teus pedaços, te fazer um vaso novo, te encher e te usar, vou te refazer. Eu vou juntar os teus pedaços, fazer de novo um vaso novo, nem você vai se reconhecer, vou te refazer.
juntar os seus pedaços. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Aqui na frente, lá atrás, abrace um, abrace o outro. Vamos, vamos. Você vai estar abraçando um vaso novo. Diga, Deus tem lugar de honra para você, vaso novo. Diga para ele e para ela, Deus tem lugar de honra para você, vaso novo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!